Capítulo 4. O Inferno. Intuição das penas futuras. O inferno cristão, imitado do inferno pagão. Os limbos. Quadro do inferno pagão. Quadro do inferno cristão. Intuição das penas futuras. 1. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz em razão do bem ou do mal que se faz neste mundo. Apenas a ideia que disso faz está em relação com o desenvolvimento do seu senso moral e as noções, mais ou menos justas, que tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são o reflexo de seus instintos predominantes. Assim é que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem está dominado pela matéria, não pode, senão imperfeitamente, compreender a espiritualidade. E é por isso que ele faz, das penas e dos gozos futuros, um quadro mais material do que espiritual. Ele imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na terra, e de melhores coisas. Nota. Um pequeno saboiano, a quem seu cura fazia um quadro sedutor da vida futura, lhe pergunta se todo o mundo aí comia pão branco, como em Paris. Fim de nota. Mais tarde, encontra-se nas crenças acerca do futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca o inferno com torturas físicas. 2. Não podendo conceber senão o que via, o homem primitivo, naturalmente, decalcou seu futuro sobre o presente. Para compreender outros tipos além daqueles que tinha sob os olhos, lhe seria preciso um desenvolvimento intelectual que não deveria chegar senão com o tempo. Também o quadro que se faz dos castigos da vida futura não é senão o reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. É assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que deveria fazê-lo compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças apenas de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. O inferno cristão imitado no inferno pagão. 3. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero. Ele está perpetuado no dos cristãos, que também ele teve seus cantores poéticos. Comparando-os, nele se encontram, salvo os nomes de algumas variantes nos detalhes, numerosas analogias, em um e em outro. O fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, coisa estranha, os cristãos têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham nos seus o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O inferno cristão tem para todas as suas caldeiras ferventes, das quais os anjos erguem a tampa para ver as contorções dos condenados. Nota. Sermão proferido em Montpellier, em 1860. Fim de nota. Deus ouve sem piedade os gemidos destes durante a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, entretendo a sua visão com os suplícios do Tártaro. 2. Nota.
Os bem-aventurados, sem saírem do lugar que ocupam, dele sairão, entretanto, de uma certa maneira, em razão de seu dom de inteligência e de visão distinta, a fim de considerarem as torturas dos condenados, e vendo-os, não somente não sentirão nenhuma dor, mas serão cobertos de alegria e renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. São Tomás de Aquino. Fim de nota. 4. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã, com a diferença de que Plutão se limitava a governar o império sombrio que lhe foi dado em partilha, mas não era mau. Retinha com ele aqueles que tinham feito mal, porque essa era a sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal para se dar ao prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas e se compraz ao atormentá-las por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-las no fogo. Tem-se mesmo discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Perguntou-se se era um fogo de betume. 3. Nota. Sermão proferido em Paris em 1861. Fim de nota. O inferno cristão não perde em nada para o inferno pagão. 5. As mesmas considerações que entre os antigos fizeram localizar a morada da felicidade, fizeram também circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, quer dizer, no centro da terra, onde se acreditava que certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi aí também que os cristãos, por muito tempo, localizaram a morada dos condenados. Anotemos ainda a esse respeito uma outra analogia. O inferno dos pagãos continha, de um lado, os campos elíseos e, de outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, quer dizer, aos lugares baixos, para daí tirar as almas dos justos que esperavam a sua vinda. Os infernos não eram, pois, unicamente um lugar de suplício, do mesmo modo que entre os pagãos estava também nos lugares baixos. Igual ao Olimpo, a morada dos anjos e dos santos estava nos lugares elevados, colocaram-na para além do céu das estrelas, que se acreditava limitado. 6. Essa mistura de ideias pagãs e de ideias cristãs nada tem que deva surpreender. Jesus não podia, de repente, destruir as crenças enraizadas. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceberem o infinito do espaço e o número infinito de mundos. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma nem a estrutura interna. Tudo lhes estava limitado ao seu ponto de vista. Suas noções de futuro não poderiam se estender além dos seus conhecimentos. Jesus se encontrava, pois, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos existentes, absteve-se, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Limitou-se a falar vagamente da vida feliz e dos castigos que esperam os culpados, mas em nenhuma parte em seus ensinamentos encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram artigo de fé. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi preciso a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da justiça humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo havia substituído as ideias existentes, ao longo período de uma crença cega sucedeu, como transição, o período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio colocar um fim.
Era preciso demolir antes de reconstruir, porque é mais fácil fazer aceitar as ideias justas àqueles que não creem em nada, porque sentem que lhes falta alguma coisa, do que àqueles que têm uma fé robusta no que é absurdo. 7. Para a localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram conduzidas a não admitirem para as almas senão duas situações extremas: a perfeita felicidade e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária momentânea, ao saírem da qual passam sem transição para a morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, segundo a crença na sorte definitiva da alma depois da morte. Não há senão duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados. Não se podem admitir vários graus em cada uma, sem a possibilidade de franqueá-los e, por consequência, de progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há várias moradas na casa de meu Pai. Nota. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Fim de nota. Os limbos. 8. A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não tendo feito mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito o bem, não têm nenhum direito à felicidade suprema. Estão, então, diz ela, nos limbos, situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam da perfeita felicidade. Mas uma vez que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno imerecido. Ocorre o mesmo com os selvagens que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter nem a culpabilidade, nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus está inteiramente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Mas é preciso entendê-lo como as obras boas ou más que realizaram livremente, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele de quem não dependeu o estar esclarecido.